Salve torcida, Mike Gabriel aqui para mais um vídeo do canal Dragão de Aracaju e hoje vamos falar sobre finanças do Confiança. O Confiança está com o salário atrasado, a gestão está se inviabilizando por conta dos processos trabalhistas e porque em semana de clássico eu estou trazendo esse tema. E primeiro que a gente precisa tirar logo esse tema da frente, só ir fazendo um acompanhamento, nunca mais a gente se dedicou ao tema propriamente dito. E também porque hoje teve a divulgação, né, que Vinícius Simon teve sua causa acatada pelo Tribunal do Trabalho. Tem matéria no GE explicando sobre isso, você pode conferir lá. E na semana passada saiu um Bancada Azulina que fala um pouquinho sobre esse tema. E a gente vai reagir a esse Bancada, a um trechinho dele, né? E aí a gente vai entender um pouquinho das demandas que temos aí pela frente. Beleza? Bora, vamos que vamos então. No primeiro semestre. E eu vi também, citando o Mário mais uma vez, né, que faz um grande trabalho para a massa proletária. Ele teve lá presente na reunião, filmou uma entrevista com vocês também. E teve dentro dessa última reunião agora o momento Direx, né, onde teve o presidente Pedro Dantas e Petrúcio Souza também, o vice-presidente. Eles fizeram uma explanação sobre a situação do clube atual e você, Júnior, né? Gilson, eu vou me confundir, mas eu quero lhe chamar de Gilson. E você, Gilson, acabou citando assim que ficou bem preocupado com a situação. E aí, também boatos hoje surgiram em grupos de WhatsApp de ontem para hoje que o Confiança teria uma dívida que não se pagaria. Como é, não exatamente precisando entregar, né? Mas existe um horizonte de melhora para o Confiança a longo, curto, médio prazo? Como é que você vê essa situação? Antes de ele começar nessa resposta, eu vou botar na descrição desse vídeo um giro de notícias que rolou semana passada, antes do jogo contra o Estanciano, em que eu falava sobre essas questões financeiras também do Confiança. Então fica de olho nesse giro de notícias também. Fernando, circularam algumas notícias hoje em grupos que não é verdadeiro ali, questão de atrasos, de folha, não procede. Nada daquilo ali. Folha do Confiança está em dia. Em dia. E são poucos clubes, né? Principalmente hoje. E de Série C, que só tem o estadual, só tem uma Série C, porque a gente não tem Copa do Nordeste, tem Copa do Brasil. A gente só está na Série C, né, que estão com os pagamentos em dia. E hoje a gente pode afirmar isso. O que preocupou ao Conselho, no que foi apresentado lá, foi que a gente precisa de adesões aos sócios, a gente precisa incrementar nossas receitas de patrocínio, de sócio e torcedor, e deixou um pouco a gente preocupado com os processos trabalhistas que começaram a chegar em 2022. Né? E estão chegando muitos processos de jogadores que passaram agora em 2020, 2021. Então tem chegado muitos processos trabalhistas. Então ele mostrou, fez um levantamento. Agradecer também ao presidente Pedro e a Petrúcio, porque é importante, toda a reunião do conselho, a gente já conversou para ter um momento Direx lá. Tem que colocar como é que está a situação do clube. Tá, antes de ele seguir aí com esse papo, o que eu pude entender dessa situação aí? Existe o clube hoje, ele está conseguindo funcionar minimamente, mesmo com alguns bloqueios fiscais, alguns problemas de ordem fiscal, até mesmo no acesso a certos valores. Mas o que preocupa é o que isso vai vir para frente. Por quê? O que acontece com o processo trabalhista? O processo trabalhista, por exemplo, o Simon, ele teve o processo aceito, mas o clube não está condenado agora, o clube ainda pode recorrer. E aí nessa fase de recurso e tal, isso tende a demorar. Quando essa execução vier, aí sim que o clube está em maus lençóis. Por isso, e a gente vai ver ainda num cortezinho que eu trouxe para cá, que o clube tem que se planejar para quando esse momento chegar, ou até uma forma de evitar esse momento. E aí isso passa pela modernização do estatuto, para quem sabe uma SAF possa ser criada no clube para poder negociar essa dívida, já que a questão de dívidas com a SAF é um pouco facilitada diante da legislação. Vamos seguir aqui com o React. Está arrecadando, como está as despesas, o que aumentou, o que não aumentou,
Se teve algum novo patrocínio, que a gente também já vai ficar sabendo antes, porque a parceria tem que assinar, então tem que passar pelo conselho, tem que ser aprovado. Né? As despesas do clube, como estão, para a gente ver o que é que a gente pode lá no conselho também ajudar, contribuir. Né? Foi o que deixou a gente preocupado. Né? Mas não de pagamentos de folha, que como circulou, que não estão em dia. Não, a folha do Confiança está em dia, todo mundo. Jogadores, comissão técnica e parte administrativa. Né? O que vem preocupando é isso, o que vem chegando para o futuro, porque eu acho que o Confiança, a gente não pode pensar no agora só. Né? Tem que pensar também lá na frente. Né? É fácil você vai passar pela direita, você vai passar 3 anos, 2 anos, passou ali, sim, mas você pode passar e você pode deixar um passivo também absurdo que o clube fica inviável administrar. Né? Com cheio de bloqueios fiscais, bloqueios de dívida trabalhista, você vai administrar como? Os bloqueios já existem, mas ainda pode piorar. Agora, assim, a gente tem que entender como funciona esse bloqueio. Essa é a informação que eu ainda vou tentar catar. Mas aí a gente já vê a importância de ter um conselho agora de fato ativo, em que a gente tem acesso a essas pessoas para tirar essa dúvida, para que eles mostrem a realidade do clube do Confiança à sua torcida, e assim a gente poder não ficar nessa coisa do WhatsApp, do burburinho, da fofoquinha, ter uma informação oficial. Por isso que é tão importante o conselho, por isso que eu venho falando tanto e produzindo tantos vídeos sobre a atuação do conselho. Né? Então acho que a gente tem que pensar no clube não só agora, mas pensar no agora e no amanhã também, né? Com responsabilidade sempre. Sem dúvida. Pergunta ainda de Carla. Bem, aqui já vai ser uma outra explanação falando da modernização e da importância do conselho. Lembrando que o Bancada Azulina completo você encontra no canal Dragão Gaiato e também nas principais plataformas de áudio. Gostaria que vocês falassem qual será a maior dificuldade de vocês nessa gestão do conselho. Pode ser com vocês, Gilson. Bom, a gente fizemos um planejamento, né, para esse ano. Inclusive, o planejamento que a gente fez, nós já colocamos em discussão, já colocamos em pauta, foi pauta da reunião de segunda-feira, e formamos 2 comissões. A nossa reforma do estatuto, urgente, que a gente precisa fazer, né? E a criação do nosso regimento interno do conselho, que nunca existiu. Então você imagine só, estamos lá, nós 3 no conselho, certo, mas quais são as diretrizes daqui para a gente comandar o conselho? Não tem regimento interno. Certo. E o que é que tem? Um estatuto antigo, caduco, é o que está regendo o nosso conselho. Então, dentro disso daí, a gente viu a necessidade de colocar isso já em pauta. Na primeira reunião, que foi segunda-feira, já foi formada as comissões. Em breve, a gente vai estar colocando isso já em pauta para aprovação do regimento, que só é votado entre os conselheiros, e o estatuto, que é um pouco mais demorado. A gente está estudando, acho que em 4, 5 meses. Vamos colocar que no primeiro semestre a gente consiga colocar isso em discussão, porque aí é a Assembleia Geral, né, com todos os sócios. E essa reforma do estatuto, né, onde já vai conter todo mundo. Só uma pausa aqui. Percebam a dificuldade que o Conselho enfrenta nesse momento, e primeiro ela tem que ter algumas regras para deixar ele funcional. Eu explico isso no vídeo que eu já citei, tá linkado aqui no nosso vídeo, no comentário fixado também. Então, antes da gente poder nutrir grandes esperanças ou fazer grandes cobranças, vamos acompanhar, aguardar e ajudar nesse processo de criação desse regimento do próprio Conselho e renovação do Estatuto do Confiança, para aí a gente poder ter uma atuação, vamos dizer, mais focada no que precisa ser. Por enquanto ainda estão realmente arrumando a casa. Sigamos. Muita gente pergunta a questão da SAF, né? Porque está em evidência aí também, o estatuto já vai estar sendo preparado para isso também. Que é muito importante. Eu, até por princípio, não sou tão favorável assim, tão simpático à SAF, mas se a SAF for o caminho para tirar o Confiança da falência, porque hoje o Confiança está falido, não precisa dourar a pílula aqui, mas a gente tem condições de sair, não é uma situação que não tem como desfazer, tudo é muito dinâmico. Aí
tendo esse estatuto já pronto para esse processo de SAF, é muito mais fácil de fazer a discussão do que ter que fazer a discussão toda embolada. Então, eu creio que a SAF é sim uma possibilidade no horizonte, mas a gente tem esse processo aí a ser encaminhado pela atual gestão do Conselho e também da diretoria executiva. Né, vai ser um estatuto moderno também, a gente já pegou, acho que a gente tem que pegar de alguns clubes para verificar, analisar e adequar a nossa realidade aqui. O benchmark. Então, como dizem o do Bahia, né, que é um excelente estatuto, o do CSA, né, o do Fortaleza, né. Sim. Então, são todos exemplos, né? Como a gente está falando, a gente pega um benchmark até para a gente estudar, né, e ver o que é que pode acrescer, né, acrescentar e tal. E essa vai ser uma das maiores... Então, a dificuldade mesmo é montar essa estrutura, né? Montar porque, como eu estou dizendo, a gente não tem um regimento. Então, a gente precisa ter um regimento, a gente precisa, os conselheiros, a gente precisa seguir algumas regras, algumas coisas que vamos colocar no regimento, que ser seguido por todos os conselheiros. Então, a gente quer o conselho participativo, a gente não quer ter um conselho de só a cada 3 anos ir lá, voltar a participar da chapa, a ser eleita e não participar. A gente quer um conselho, quer todos os conselheiros participando das reuniões, discutindo ali, aprovando o que for para aprovar, se não for para aprovar, rejeitar, mas discutindo ali o futuro do nosso clube, porque o pessoal, todo mundo precisa entender que o conselho de administração, né, de um clube é peça fundamental. Sim. Né? A gente, tudo bem, a gente não chega lá, não vai, não contrata, não fecha com o treinador, não é a gente que fecha, né, que contrata, que faz o contrato, mas os contratos passam pelo conselho de administração. Né? Devem passar. Então, devem passar. Isso vai... Por isso é tão importante o conselho, né? Que existe esse regramento, até para uma coisa que ele vai falar ainda nesse corte, até da exclusão de conselheiros que não estão participando, e aí você já convoca o suplente para ter gente lá tocando, porque não é uma tarefa fácil, é uma tarefa árdua. Vai ser cobrado. Sim. E não é à toa que a segunda instância, né, em ordem assim hierárquica, né, quando a gente vai perceber no estatuto, é o Conselho de Administração, após a Assembleia Geral. Então tudo isso que ele está falando tem sentido. E o conselho... Ou seja, explicando isso aí, quem é que manda no Confiança? Não é a diretoria executiva. A diretoria executiva, ela executa o que a Assembleia Geral de Sócios define, e abaixo da Assembleia Geral, e que está mais ali no dia a dia, já que não dá para convocar uma Assembleia Geral sempre, o Conselho Administrativo do clube. Aí sim que vem na hierarquia a diretoria executiva. Por isso que é importante essa praticamente recriação do Conselho, porque antes era algo que... enfim, parecia a cabeça de bacalhau. Você sabe que existe, mas nunca viu. Conselho, como você está dizendo, né? Gostaria de agradecer à turma que tem nos ajudado financeiramente também no canal, ajudar a gente a crescer aqui no YouTube. André Otsuki, Felipe Florencio, que são membros desse canal, Fernando Santana, Júlio Marcel, Aparecido Silva, Pablo Góes, Lucas Mota, Diego Couto e Daniel Tete, que chegaram junto através de Superchat e Pix. Muito obrigado, a ajuda de vocês é fundamental para a gente poder manter o nosso canal ativo. E esse foi o react aqui desse trecho do Bancada Azulina. Lembrando que o Bancada Azulina está completo no canal aqui do YouTube do Dragão Gaiato e também nas plataformas de áudio. Dessa vez eu não consegui esqueci na verdade de botar no site, mas se for necessário também eu boto lá. E aí vou divulgar também os links aqui para vocês. Beleza, turma? Então é essa a importância do conselho. O tema ela é fundamental para o nosso entendimento do Confiança. O conselho, estando ativo, ele vai evitar que, por exemplo, o que foi feito na Série B de 2021 aconteça, que o clube gaste mais do que possa para supostamente se livrar. A gente nem se livrou, acabou com esse prejuízo aí, uma ruma de processo trabalhista rolando, enfim, muito problema. Quanto ao acompanhamento dos processos trabalhistas, eu vou tentar fazer um esforço, peço a ajuda de vocês, para a gente começar a catalogar e botar isso no site, lá no dragãodearacaju.com.br, para que a gente comece a ter uma noção do tamanho do fumo que a gente terá que enfrentar no futuro. Beleza? Então, por hoje é isso. Amanhã tem live, quinta-feira
tem live aqui às 18h30 para falar sobre o Clássico, com sorteio de ingressos para o Clássico, e aí a gente já vai começar a esquentar as turbinas para o Clássico Maior, dia 12 de fevereiro. É isso, muito obrigado a todos, saudações proletárias e fui.